Temos o auge do inverno, que a grama dá uma parada. E agora, segunda, terça e quarta, a gente vai preparar, dar uma amenizada lá no entorno do NDI, que é uma prioridade nossa, né? NDI, Colégio de Aplicação, né? Mas aquela área ali do RU. E os demais vão ficar até sair um novo contrato. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Não é fácil fiscalizar um contrato dessa envergadura. Tá? Não é fácil fiscalizar um contrato dessa envergadura. A segurança está com o mesmo problema, tá? A segurança está com o mesmo problema com o GRIPIR, já estão preparando, vai acabar o contrato deles, uma empresa vai pegar emergencialmente, estão correndo contra o tempo. Mas nós temos um propósito de ajardinamento bem legal, que é a gente está reativando o nosso horto ali atrás para produzir mudas. Já resgatei o projeto original do Burle Marx ali, para a gente pesquisar quais eram as flores que compuseram inicialmente ali, para minimamente a gente tentar aí produzir essas flores em parceria com o CCA, lá o professor Pedrotti, para um sentido mais técnico de nos ajudar, né? Flores mais perenes para a gente colocar nos ambientes, mas também flores de estações. E qual é um propósito que a gente está pensando aqui, né? Trabalhar em conjunto com o NDI, para que as crianças também vão mexer nas plantinhas, o NET. E um propósito agora, dentro de um projeto que saiu aí de extensão, mas que eu vou levar contínuo, né? Produção de vasos grandes para colocarmos nas rótulas, nas entradas da universidade, né? Então eu quero colocar ali naquela volta da BU ali, por dentro da tela, fazer uma composição de vasos legais ali, porque ali é uma entrada da universidade também, né? E fazer essa composição de vasos. As crianças pintam os vasos lá com um boizinho de mamão, aquela coisa. De tempo em tempo, replantar os vasos, né? Aí dá para usar o NET, Colégio de Aplicação, o NDI, né? Tá? E o nosso propósito aqui, um propósito que eu tenho é deixar o campo assim aprazível aos olhos, a gente vê, né, coisa bonita. Como era antigamente, né? Que era considerado Isso, resgatar esse campo bonito. Esse é um propósito que a gente quer. As oficinas ainda estão comigo. Quais são as oficinas? Alvenaria, marcenaria, carpintaria, serralheria, vidraçaria, calceteria, telhador e pintura. São esses serviços básicos. E também tivemos problema com a empresa anterior, que também rompeu o contrato, e agora, dia 29, agora passado, já acionamos a empresa Paranavaí, que está aí. Então, neste momento, nós estamos assim, que ficou muita coisa represada. Já herdamos, quando assumimos aqui, um passivo muito grande. Assim, até a pandemia prejudicou um pouco, os prédios muito tempo fechados, né? Então, agora, o que a gente fez? Já reativou, e temos aqui, na grande prefeitura, né, o chamado Plano Emergencial de Manutenção. Estamos nos reunindo com os diretores de centro para apontar as prioridades, isso será validado, e a gente vai tocar essas emergências conforme foram apontadas pelos centros. E, paralelamente a isso, as rotinas, o dia a dia continua, né? Isso chega através de um pedido da unidade, de cada unidade, uma solicitação de serviço, e aí a gente distribui para a marcenaria, vê se a natureza do serviço, encaminha para cá, para lá, e os profissionais não. Eu vou te dizer uma coisa, Helena, eu sou da época em que eu tive o prazer de viver essa época em que a universidade foi considerada o campus mais bonito do Brasil. E eu tenho esse propósito de chegar pelo menos perto, tá? Porque naquela época nós tínhamos os servidores da universidade, e aí os caras têm aquela noção de pertencimento. Eu conheci, por exemplo, o jardineiro, o seu Arlindo, que ele era responsável pelas rótulas ali da reitoria, né? 5 e pouco da manhã ele já estava ali mexendo naquelas flores com aquele zelo, aquele carinho. Claro, a universidade naquela época era menor, né? Era menor. Eu conversando com o nosso pessoal aqui, chegamos a ter aqui naquela época 250 trabalhadores entre parques e jardins, alvenaria, pintura, serralheria, eram funcionários do quadro e havia aquela noção de pertencimento, né? A universidade é deles também. Então, eu particularmente sou um crítico, não tenho aquela opinião profunda, mas eu vejo que a terceirização ela nos traz muito problema, no sentido de o próprio diálogo, a relação contratual com as empresas, que é um problemão, não é fácil administrar isso, né? E a rotatividade, né? Essa grande rotatividade que tem um servidor, muitos ficam aqui, nós temos terceirizados que estão aqui há bastante tempo, vários anos. Mas há muita rotatividade também. Então o cara vem aqui e faz. Um grande problema da terceirização para mim é
o alto custo para a administração e o baixo custo salarial e o baixo salário para o trabalhador. Eles ganham muito pouco. E aí você não consegue atrair uma mão de obra de qualidade. Né? Por exemplo, com o salário que a gente está pagando hoje para o pedreiro, carpinteiro, marceneiro, eu não consigo atrair um marceneiro bom. Porque o que ele ganha aqui no mês, se ele for um marceneiro bom, ele ganha em 4, 5 dias ali fazendo um móvel. Entendeu? Então eu não consigo aquele marceneiro bom. Aí a mão de obra, a qualidade da mão de obra já é deficiente. Né? Uma alta demanda que nós temos. Só que agora que reativou o contrato, nós estamos recebendo em média aqui por dia 80 solicitações. É coisa pra caramba. E nós temos um efetivo de 30 homens para fazer essa parte das oficinas, alvenaria, marcenaria, carpintaria, tá? Né? Só por exemplo, de Áreas Verdes nós temos 36 pessoas, mas ainda temos um na Barra da Lagoa, um na Cidade das Abelhas, outro tal aqui, outro tal aqui, então aqui para nós fica ali 30. E o campus é enorme. O campus é enorme. Né? Então a gente não tem condição de fazer aquele trabalho como a gente queria fazer, um trabalho caprichado, melhorado, mas é o que nós temos, porque o custo é muito caro. Né? Se você pegar o efetivo que nós precisamos, só para ter ideia, o nosso contrato de jardinagem gira em torno de 2 milhões, passou para agora 2 milhões e 700 mil, sei lá, próximo assim. Então é muito caro para 30 homens, para 35 homens, né? É muito caro para 35 homens. Se tivesse trabalhador público fazendo isso, seria muito menor o custo. Eu acho que seria menor o custo, teríamos um serviço melhor, não teríamos esse problema dessa relação contratual, porque um contrato desse envolve uma série de setores para cuidar disso, e que não precisariam existir. Tá? Então você tem que somar esse custo aqui ainda ao contrato. Porque você tem um departamento de licitação, tem um departamento de contrato, tem fiscalização, tudo para que esse contrato aqui gire. Né? Então, se você tem os servidores efetivos, todo esse aparato administrativo de fundo não precisaria existir. Ou pelo menos numa monta menor, né? Não precisaria ser tão grande. Elaine, eu diria para ti que o que a gente mais faz aqui é isso. Porque a gente se depara com situações assim em que não temos o material ideal, porque é difícil você prever tudo, né? A gente prevê numa ata de serviço ali, areia, cimento, ferro, vidro, isso, tinta, pá. Mas como a universidade, só aqui no campus nós temos em torno de 400 edificações, Campus Trindade, né? Algumas muito antigas, né? Que requerem manutenção constantemente. Então a gente se depara com situações em que você tem que ser criativo, né? Você tem que ser criativo. E uma coisa que eu aprendi lá de longa data com meu pai, eu me considero um artífice também. Eu gosto de mexer com madeira, gosto de mexer com alvenaria, né? Então tem coisas que eu digo pro cara, eu vou lá e digo, ó, é assim, é assado, aqui tu corta aqui, aqui tu faz ali, né? Então é uma característica realmente de fato minha, né? Eu gosto de ver a coisa fazer, entendeu? Eu não me tranco aqui dentro e fico só na burocracia. Eu vou a campo, eu olho, né? Eu queria ter mais tempo para andar no campus, de fato, vendo tudo que é local. Mas, dada a amplitude do campus, né, e a demanda também que a gente tem aqui, administrativa e tal, só para tu ver, agora o nosso corpo técnico administrativo aqui está reduzidíssimo. Eu estou praticamente sem ninguém na parte administrativa mesmo. Eu que estou fazendo TR, eu que estou, entendeu? Coisas que não eram para eu fazer, era para eu estar planejando, verificando, mas eu mesmo estou fazendo isso.